O que acontece quando um sacerdote, munido apenas de sua fé, ousa atravessar os muros da prisão mais temida da Colômbia para enfrentar o homem mais perigoso do mundo? O padre Julián, um simples pároco de Medellín, jamais imaginou que sua missão pastoral levaria a um terreno tão sombrio. Ouvir os pecados e segredos de Pablo Escobar, um homem cuja sombra se estendia muito além das grades que o mantinham preso. Cada visita era um desafio ao destino, um confronto entre a esperança de redenção e o eco do medo. O que começou como um ato de serviço espiritual logo se transformou em uma batalha interna, pois cada palavra que Escobar sussurrava em confissão não apenas abalava a consciência do sacerdote, também o fazia sentir que carregava em suas mãos verdades capazes de incendiar um país. E o pior, ele sabia que um único passo em falso poderia custar-lhe a vida. O sacerdote sabia que qualquer palavra mal colocada poderia lhe custar a vida. Ali, sentado diante de Escobar, a distância entre o bem e o mal se reduzia a um sussurro. Se o desafiasse com uma única frase, poderia sair da prisão direto para a morte. Mas, se calasse demais, se carregasse aquelas confissões sem dizer nada, sua consciência ficaria marcada para sempre. Era um dilema impossível. Guardar o segredo do pecado ou arriscar-se a enfrentar o narcotraficante que dominava mesmo atrás das grades. O padre Julián se perguntava, vez após vez, é meu dever salvar sua alma ou proteger a vida dos inocentes que ainda poderiam cair sob suas ordens? Escobar fitava intensamente, com aquela mistura de calma e ameaça que gelava o sangue. Padre, disse numa dessas tardes silenciosas, eu já fiz coisas que nem Deus poderia me perdoar, mas o Senhor sim pode me dar a absolvição. A voz do sacerdote tremeu. Sentia sobre os ombros o peso de séculos de fé, mas também o fio de uma espada invisível que podia cair a qualquer instante. Do lado de fora, os sicários aguardavam um sinal. Do lado de dentro, as paredes pareciam ouvir mais do que deveriam. Cada visita era como caminhar por uma ponte suspensa, um passo em falso, e ele despencaria no abismo. A prisão não era apenas uma cadeia, era um reino governado por Escobar. Os guardas, os corredores, até mesmo os horários, tudo obedecia à sua vontade. O padre Julián sabia. Ainda que saísse pela porta, nunca estaria realmente fora do alcance dele. Havia noites em que o sacerdote não conseguia dormir. Suas mãos tremiam ao recordar os nomes, os planos, os crimes que Escobar lhe revelava como se fossem simples histórias. E o pior era que muitas vezes não sabia se ele estava confessando ou advertindo. Seria uma busca de perdão, ou um jogo cruel para pôr sua fé à prova. O dilema crescia dentro dele como uma espinha. Guardar silêncio era tornar-se cúmplice. Falar, por outro lado, era assinar sua própria sentença de morte. E no meio desse labirinto moral, só havia uma verdade inegável. Mais cedo ou mais tarde, teria que escolher. O padre Julián já não conseguia continuar vivendo com aquele peso. Cada confissão de Escobar era como uma faca no coração. Nomes de políticos vendidos, juízes comprados, ordem de morte ainda em andamento. Não eram apenas pecados do passado, eram crimes que continuavam acontecendo. E guardar silêncio era, no fundo, tornar-se cúmplice daquele império de sangue. Numa tarde, enquanto se preparava para ouvi-lo novamente, Escobar baixou a voz e soltou uma frase que o paralisou. Padre, estou pensando em tirar um homem do caminho, um jornalista que anda falando demais. O senhor sabe como é isso. A língua também mata. O sacerdote sentiu o ar se cortar em seu peito. Já não era uma confissão. Era uma ameaça. Era como se Escobar o estivesse colocando à prova. Seria capaz de se calar mesmo sabendo que pode acontecer amanhã? O coração batia como um tambor no meio daquele silêncio sufocante. O padre Julián compreendeu que havia chegado ao limite. Não podia seguir ali como um simples espectador. Precisava tomar uma decisão, ainda que isso significasse arriscar a própria vida. Naquela noite, ao voltar para sua paróquia, ajoelhou-se diante do altar vazio. Suas mãos tremiam enquanto rezava. A pergunta ecoava como um grito dentro dele. O que Deus quer de mim? Salvar uma alma perdida, ou salvar aqueles que ainda estão vivos em perigo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a fé não era um refúgio, mas um campo de batalha. Se falasse, os sicários o encontrariam em poucas horas. Se calasse, um homem inocente morreria e com ele, talvez muitos mais. No dia seguinte, voltou à prisão com uma decisão gravada na alma. Olhou Escobar nos olhos e, sem vacilar,
disse: Pablo, o perdão de Deus não serve para nada se o Senhor continuar planejando mortes. Se realmente deseja redenção, precisa parar com isso. Caso contrário, sua confissão não tem valor. Por um instante, a cela mergulhou em um silêncio mortal. Escobar sorriu, um sorriso breve, frio, perigoso. Depois apoiou o cotovelo sobre a mesa e respondeu em voz baixa: Padre, o senhor acaba de assinar sua sentença. Na sua primeira visita, Escobar não pediu perdão por seus crimes. Não, ele pediu algo muito mais estranho. Padre, reze pelos meus inimigos. Não quero que me peguem vivo, quero que me matem rápido quando chegar a hora. Esse pedido deixou o sacerdote sem palavras. Esperava arrogância, soberba, talvez até um pedido de absolvição automática. Mas o que encontrou foi um homem que, à sua maneira distorcida, falava com medo silencioso, o medo de quem sabe que a morte o persegue a cada passo. O padre Julião o observava em silêncio. Diante dele não estava o monstro descrito pelos jornais, nem o santo que muitos nos bairros pobres veneravam. Era um homem dividido, um assassino capaz de ordenar a morte de um jornalista e, ao mesmo tempo, um filho que suplicava para que sua mãe jamais descobrisse o que realmente fazia. Em outras visitas, Escobar surpreendia ainda mais. Dava dinheiro para que as crianças do bairro tivessem escola, enviava remédios a hospitais, ajudava famílias inteiras a sair da fome. O sacerdote via como a linha entre o bem e o mal se apagava, criando um retrato impossível de classificar. Um dia, enquanto falava sobre os pobres de Medellín, Escobar parou e disse: Padre, eu sei que fiz coisas terríveis, mas também sei que, se eu não tivesse ajudado aquela gente, ninguém mais teria feito. Isso me condena ou me salva? Julián sentiu um nó na garganta. Era a pergunta de um homem que carregava seu próprio inferno, mas que, ao mesmo tempo, buscava redenção no gesto de bondade que ainda podia oferecer. O sacerdote começou a entender que Escobar não o havia chamado para se livrar de seus pecados, mas para encontrar sentido em meio ao caos. O assustador era que, às vezes, nessas conversas, parecia mais humano do que muitos homens respeitáveis que se ajoelhavam todos os domingos na missa. E foi então que Julián compreendeu a mais sombria dos paradoxos. Pablo Escobar podia ser o carrasco mais temido da Colômbia. Ao mesmo tempo, o benfeitor que muitos pobres lembravam com gratidão. Um homem capaz de semear terror com um gesto e arrancar lágrimas de agradecimento com outro. A cada visita, o padre Julián se via mais preso em um labirinto moral. Escobar não apenas lhe confessava pecados, também falava de sonhos, de medos, de lembranças de infância. Uma vez, chegou até a mostrar-lhe uma foto de quando era criança, sorrindo com uma bola de trapo na mão. Padre, o senhor acha que esse menino já estava condenado? Perguntou com um olhar que desmontava qualquer sermão. O sacerdote não soube o que responder. Via nele a figura de um criminoso. Sim, mas também a de um homem que havia amado, sofrido e que, no mais profundo de sua alma, parecia querer voltar a ser aquele menino inocente da fotografia. O desconcertante era a maneira como Pablo misturava sombras e luzes em um mesmo gesto. Num dia, podia falar sobre como ordenou a queda de um político e, no seguinte, com a mesma voz, contar como financiou um refeitório para centenas de crianças famintas. Essa contradição era tão poderosa que Julián começou a sentir sua própria fé vacilar. No bairro, as pessoas lhe diziam: Padre, não fale mal do seu Pablo. Ele nos deu casa, nos deu comida. Sem ele, nossos filhos teriam morrido de fome. E ao ouvir isso, Julián compreendia a armadilha. Como condenar o homem que para muitos havia sido um salvador? Como reconciliar o monstro da violência com o benfeitor dos pobres? As noites se tornaram um tormento. Sonhava com o rosto de Escobar, às vezes coberto de sangue, outras vezes cercado de crianças que lhe agradeciam com abraços. E em cada sonho despertava com a mesma pergunta cravada no coração: se Deus, de algum modo misterioso, também estivesse agindo através dele? Esse pensamento o aterrorizava mais do que as ameaças veladas de Escobar, porque o obrigava a encarar de frente uma verdade incômoda. O bem e o mal nem sempre vivem separados, às vezes convivem no mesmo homem. E assim, sem perceber, o padre Julián começou a mudar. Já não via Pablo Escobar apenas como um criminoso. Via-o como uma alma partida, um homem dividido entre a escuridão de seus atos e a luz de seus gestos. E essa visão,
embora perigosa, o aproximava de uma revelação que marcaria sua vida para sempre. Numa de suas últimas visitas, Escobar quebrou o silêncio com uma confissão que gelou o padre Julián. Sua voz, grave mas cansada, já não soava como a do chefe que dominava sicários e políticos, mas como a de um homem encurralado por seus próprios fantasmas. Eu não temo a morte, padre, temo o silêncio. Quando eu cair, não quero que me lembrem como um monstro, mas como um homem que também tentou acreditar. O sacerdote o olhou surpreso. Naquelas palavras não havia soberba, nem desafio. Havia medo, um medo profundo, o de alguém que compreendia que nem todo o dinheiro do mundo, nem as balas que protegiam, poderiam salvá-lo do inevitável, o esquecimento. O padre então entendeu que o verdadeiro temor de Pablo não era a justiça humana, nem sequer o inferno prometido nos sermões, mas a possibilidade de ser apagado da memória dos homens e de Deus. Não queria ser apenas uma sombra de violência nos livros de história. Desejava que, de algum modo, fosse reconhecida a parte dele que buscará redenção em meio ao caos. Padre, continuou Escobar, baixando o olhar, eu sei que causei dor, mas quando as pessoas dos bairros me agradecem por um teto ou por comida, sinto que nem tudo foi em vão. Será que Deus também vê essas coisas? Será que ele pode enxergar além do meu sangue? O padre Julián engoliu em seco. Nunca havia visto Escobar tão vulnerável. E foi nesse instante que compreendeu que Pablo, à sua maneira distorcida, estivera buscando fé durante todo aquele tempo. Não pedia absolvição, pedia para ser lembrado como algo mais do que um carrasco. Aquela confissão o sacudiu por dentro. Porque se até o homem mais temido da Colômbia precisava ser visto como humano, o que isso dizia de todos os outros? O sacerdote deixou a prisão naquela tarde com uma certeza que o acompanharia pelo resto da vida. Por trás do mito, do chefe, do criminoso, havia um homem marcado por uma luta interna impossível. Um homem que, em seu último suspiro de humanidade, não temia a morte, mas o esquecimento. E esse foi o peso mais duro que Pablo Escobar deixou no coração do padre Julián, a certeza de que até mesmo os monstros pedem, no fundo, para serem lembrados como homens. No dia em que correu a notícia da morte de Pablo Escobar, Medellín explodiu em um eco contraditório. Choro, celebração, silêncio e tiros para o alto, raiva e gratidão. Para muitos, o fim de um monstro. Para outros, a queda do único homem que alguma vez os havia ajudado. O padre Julián, ao saber, sentiu um peso estranho no peito. Não era alívio, mas também não era dor. Era uma mistura de vazio e certeza. Recordou aquelas palavras que Escobar lhe havia confiado na cela. Não temo a morte, temo o silêncio. Nesse mesmo dia, enquanto caminhava pelas ruas empoeiradas dos bairros mais pobres, o sacerdote viu crianças com sapatos novos, mulheres chorando diante de casas construídas com dinheiro do narco e idosos que, com a voz embargada, murmuravam. Seu Pablo já não está, mas nos deixou algo. Na igreja, durante a homilia, Julián não falou do chefe nem do criminoso. Não o glorificou, tampouco o condenou. Falou do ser humano, daquela dualidade impossível que havia conhecido de perto, um homem capaz de semear terror com um único gesto, mas também de arrancar sorrisos com uma única mão estendida. Com o tempo, compreendeu que sua missão não havia sido salvar a alma de Escobar, mas aprender a lição que ele deixou, que mesmo nos corações mais sombrios existe um rastro de luz, uma centelha de humanidade que ninguém pode negar. Esse ensinamento o transformou para sempre. Já não julgava com rapidez os pecadores que chegavam ao seu confessionário. Já não via apenas as sombras de seus atos, mas a possibilidade de redenção em meio ao desastre. E embora jamais tenha revelado o que Escobar lhe confessou dentro daquelas paredes, sempre que alguém lhe perguntava pelo chefe, respondia com uma frase simples que carregava todo o peso da verdade. Pablo foi um homem que buscava acreditar, e isso, talvez, tenha sido sua última batalha. O sacerdote nunca esqueceu aquele olhar cansado, nem aquele medo do esquecimento que se escondia atrás da lenda. Porque entendeu que, no fim, o que Escobar temia não era morrer, mas deixar de ser lembrado como um homem. O padre Julián nunca mais voltou a pisar naquela prisão depois da morte de Pablo Escobar. Mas, em sua memória, cada corredor, cada grade, cada olhar do capo permaneciam vivos, como fantasmas que o acompanhavam em silêncio. Às vezes, de madrugada, despertava com a sensação de ainda ouvir aquela voz grave dizendo: Padre, reze pelos meus inimigos. Medellín havia mudado.
Os bairros pobres estavam divididos entre os que choravam sua ausência e os que celebravam sua queda. As paredes se encheram de grafites com seu rosto, as crianças repetiam histórias de suas façanhas como se fossem lendas, e as autoridades insistiam em apagar seu nome da memória coletiva. Mas nada podia arrancar a contradição que Escobar havia semeado no coração de um país inteiro. Teria sido um demônio, um benfeitor, ou os dois ao mesmo tempo? O sacerdote carregava essa pergunta todos os dias. E, embora nunca tenha falado publicamente sobre o que ouviu naquelas confissões, dentro de si havia uma certeza que o consumia. Pablo não temia o inferno, nem os julgamentos dos homens. Temia o esquecimento, tornar-se um eco vazio sem rosto nem história. Um dia, enquanto pregava na missa, Julião ousou compartilhar uma reflexão sem mencionar nomes. Deus não mede o homem apenas por suas quedas, mas também pelas vezes que tentou se levantar. Não existe criminoso tão grande que não tenha sentido medo, nem santo tão puro que não tenha carregado dúvidas. Todos, de alguma forma, somos um campo de batalha entre a luz e a escuridão. As pessoas ouviam em silêncio, algumas com lágrimas nos olhos. Era impossível não pensar naquele homem que havia dominado o país e que, no entanto, confessara sentir-se derrotado pelo próprio vazio. Com os anos, a lembrança de Escobar se transformou em mito. Para uns, um monstro impiedoso. Para outros, um Robin Hood incompreendido. Mas, para o padre Julião, sempre seria algo diferente. Um homem quebrado, cheio de contradições, que buscava crer mesmo quando seus atos condenavam. Na velhice, o sacerdote escreveu em um caderno pessoal, nunca publicado, uma última reflexão sobre aquelas visitas secretas. Ali deixou registrado o que havia aprendido naquela prisão. Conheci o homem mais temido da Colômbia e descobri que não era um demônio nem um santo. Era um ser humano com a alma fraturada, que caminhava entre a bondade e a crueldade. Compreendi que até no coração mais escuro há uma fresta de luz. E entendi também que o verdadeiro medo de um homem não é morrer, mas não ter deixado marca nos corações de quem o recorda. Esse caderno permaneceu guardado na sacristia, como um testemunho secreto que ninguém mais leu. Mas cada vez que Julião falava em seus sermões sobre o perdão, sobre a fragilidade da alma humana ou sobre a necessidade de lembrar que até os mais poderosos são pó diante de Deus, havia um eco em sua voz que vinha daquelas visitas ao capo. O sacerdote morreu muitos anos depois, em paz, com uma cruz entre as mãos. E aqueles que conheceram asseguram que, em seu último suspiro, sussurrou uma frase breve, quase imperceptível, que Deus o recorde como homem. Nunca disse a quem se referia, mas os que haviam estado próximos sabiam bem de quem falava, porque, no fim, Pablo Escobar não foi apenas o criminoso que encheu de sangue as ruas da Colômbia. Tampouco foi unicamente o benfeitor que deu pão e teto aos pobres. Foi as duas coisas ao mesmo tempo, uma paradoxa viva. E a reflexão que ficou gravada no coração do padre Julião, e que hoje pode ressoar em qualquer um de nós, foi simples e devastadora. Ninguém é completamente santo nem completamente demônio. Todos, em algum recanto da nossa alma, buscamos crer e buscamos ser lembrados. E agora eu te pergunto, você acha que Pablo Escobar foi um monstro sem redenção? Ou, no fundo, também foi um homem que buscava acreditar e ser lembrado? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se essa história te emocionou e você quer que eu continue trazendo relatos ocultos e surpreendentes da vida de Escobar e do mundo do narcotráfico, me ajude se inscrevendo no canal. Estamos muito perto de chegar a 10 mil inscritos e com o seu apoio vamos conseguir. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque ainda existem segredos e testemunhos que vão te deixar arrepiado.